Glória a Deus, porque nós estamos aqui reunidos no nome dEle, reunidos para adorar Ele, como igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. E como igreja do Senhor, eu acredito que nós anseiamos pela volta de Jesus diariamente. Diante de um mundo com tanta dificuldade, nós estamos vivendo em um cenário profético mesmo, escatológico. Nós podemos perceber que talvez na nossa geração, talvez não, talvez nós iremos ver, talvez filhos ou netos, mas eu creio que o nosso Senhor está próximo. Eu creio que o nosso Senhor está próximo. A iniquidade tem aumentado, a falta de respeito e pudor àquilo que é santo tem aumentado, aquilo que é sagrado, as pessoas perderam o senso daquilo que é sagrado, do culto a algo sagrado a Deus, dos objetos de adoração. As pessoas andam nas ruas sem perceber a grandeza do Senhor na criação, perderam o senso daquilo que é santo e daquilo que é sagrado. E como igreja do Senhor, eu acredito que nós aqui, que cada irmão aqui espera por esse momento. E se você não espera por esse momento, talvez você esteja no lugar errado. Se você como crente, como cristão, se você não espera e não anseia e não deseja a volta de Jesus, porque você tem seus planos ou sonhos para realizar, talvez ainda falta em você, em nós, ter de fato um compromisso real com Ele, ter encontrado Ele de fato, porque quando o encontramos verdadeiramente, o nosso desejo é estar perto, próximo dEle, que Ele volte logo. Porque sabemos que com a volta do nosso Senhor, todas essas dificuldades que nós nos sentimos impotentes diante delas serão sanadas. Com a volta do Senhor, o sofrimento não vai prevalecer. Com a volta do nosso Deus, que vem para buscar a sua igreja, a dor não vai prevalecer, a ansiedade não vai prevalecer, a depressão não vai prevalecer. Por isso a igreja viva e a igreja em missão, ela precisa anseiar a volta de Jesus como se fosse agora. Como se a trombeta fosse tocar neste momento. Como se o céu fosse abrir de alto a baixo agora e ele estivesse descendo. A igreja precisa anseiar a volta do Senhor e viver pronta, preparada para esse momento. Eu vejo o retorno dessa campanha, Jesus Cristo é a única esperança, também como algo profético e como algo circunstancial, em um momento único, ímpar, porque nunca se houve tanta necessidade de pregar o Evangelho como agora. Nunca nós tivemos tanta urgência de pregar o Evangelho como agora, porque Jesus nunca esteve tão próximo como agora. Nós enfrentamos uma pandemia aí que imaginávamos que jamais isso iria acontecer, isso retornaria à humanidade. Eu mesmo pensei assim, porque eu imaginava que a medicina estava tão avançada que a qualquer vírus, qualquer enfermidade que surgisse aí, logo eles iriam encontrar uma solução e tudo estaria resolvido. Eu estava enganado. Porque não surgiu nenhuma enfermidade complexa, surgiu um vírus de gripe com um tipo de mutação. O coronavírus é um tipo de gripe. A pessoa tem os sintomas da gripe e mais potencializados. Mas mesmo um vírus que provoca uma gripe, os homens ficaram impotentes diante dessa situação. Agora as coisas começam a se normalizar, mas ainda ninguém tem certeza de nada. Ninguém sabe do que vai acontecer daqui para amanhã, de nada.
Ninguém tem certeza de nada, de nada. Por isso eu vejo que a campanha Jesus Cristo é a única esperança em um momento oportuno, porque, de fato, as pessoas precisam voltar, mudar de posição e olhar, entendendo que Jesus Cristo está para voltar. E por mais que isso seja cinematográfico, irmãos, porque às vezes nós deixamos de anunciar a volta de Jesus, porque entendemos que é algo cinematográfico, afinal vai vir um ser do céu. Porque as coisas evoluíram tanto que nós nos tornamos céticos com relação a muitas coisas. Com relação à profecia, com relação ao anúncio da palavra, com relação à revelação da parte de Deus, com relação a que Deus fala conosco através da palavra e através de pessoas. Eu creio que Deus fala conosco, através da palavra e através de pessoas. E nós temos dificuldade, às vezes, de tratar sobre a volta de Jesus, porque nós temos dificuldade de também acreditar que isso de fato vai acontecer. Será que vai acontecer? A minha avó falava há tempo para mim, eu lembro, minha avó, crente da igreja pentecostal do Brasil, não é a cristã do Brasil não, é outra, mas minha avó crente nessa igreja, ela falava, meus filhos, Jesus está para voltar, Jesus está para voltar, Jesus vai voltar. E ela se foi, e Jesus ainda não voltou. E aí a gente acaba deixando isso, esquecendo, né? Minha avó falava, mas não vai chegar não. Nós vamos viver muito ainda, muita coisa vai acontecer. Será? Vamos pagar o preço para ver? Jesus está para voltar. Mateus 24, 1, verso 3. Queria que os irmãos abrissem comigo. Mateus 24, 1, verso do 1 ao 3. Dos evangelhos, todos os evangelhos contam a história de Jesus. O evangelho de João, ele trata especificamente sobre a salvação de Jesus, sobre a divindade de Jesus, ele trata que Jesus é Deus. O evangelho de Lucas é um evangelho clínico, porque Lucas tinha um olhar clínico, ele era médico, então ele fala muita coisa que fala em Lucas, você não vai ver em outros evangelhos, porque Lucas ele vai profundo com relação a alguns assuntos. E o evangelho de Mateus, você vai ver muito da história de Jesus no início dele, mas a partir do capítulo 20, ele começa a se tornar um livro profético. O evangelho de Mateus é um livro profético que trata de assuntos vindouros, trata de assuntos que irão acontecer, e são profetizados e anunciados pelo próprio Cristo, palavras do próprio Jesus. Mateus 24, 1 ao 3 diz assim, Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. O assunto da volta de Jesus não é um assunto para trazer medo ao coração dos crentes, mas é um assunto que precisa trazer entusiasmo ao coração dos crentes. É um assunto que precisa trazer vontade, interesse ao coração dos crentes. Nós precisamos amar os assuntos relacionados à volta de Jesus, afinal, essa é a maior esperança da igreja. Irmãos, desde quando eu aceitei a Jesus, eu ouvi falar que a maior esperança da igreja é a volta dele, ou não é? A maior esperança da igreja é a volta de Jesus. Enquanto ele não volta, como noiva dele, nós trabalhamos, mas a noiva anseia pelo noivo. E precisa anseiar pelo noivo. Esse texto que nós lemos, Jesus ele sai de um contexto, Jesus ele sai do templo. Ele tinha acabado de sair do templo, e aqui era o finalzinho do ministério de Jesus. Ele sai do templo naquele momento onde ele expulsa os mercadores do templo. Ali provavelmente foi o sermão mais severo de Jesus, mais forte que Jesus deu contra os religiosos e os fariseus. Jesus fala com autoridade, com força,
Jesus fala sobre que eles estavam fazendo mercado com relação à palavra, comércio, comercialização da palavra. Eles usavam o templo para arrecadar dinheiro, eles usavam o templo para adquirir recursos. Isso parece me soar até um pouco de agora. Porque muitos altares, muitos templos foram condicionados à arrecadação de recursos, ao enriquecimento de líderes, ao enriquecimento de grupos. Muitos recursos estão sendo direcionados a bens e pessoas, grupos individuais. Imagine aí o tanto de dinheiro que a igreja brasileira, cristã brasileira, movimenta. Se todas essas igrejas estivessem unidas em um propósito, provavelmente boa parte da questão da fome estaria resolvida. Porque nós não estamos falando de pouco dinheiro, nós estamos falando de muito dinheiro. Eu não vou citar aqui nomes, mas tem denominações, uma só no Brasil, uma denominação só no Brasil arrecadou mais de 2 bilhões de reais no último ano. Os irmãos têm noção do que é isso? Eu acho que esse templo não cabe o tanto de dinheiro. Mas eles estão focados no aumento do seu império. No crescimento do seu império. Isso nós falamos de uma denominação, imagine as outras tantas denominações enormes que existem no nosso país, se estivessem unidas em um só propósito, muitas pessoas teriam um lar para morar. Sei que isso não é o papel principal da igreja. O papel principal da igreja é pregar o evangelho, é anunciar a palavra, mas você não pode fechar os olhos diante das condições sociais que o nosso povo enfrenta. Porque Jesus não fechava. Jesus não fechava. Então, meus irmãos, Jesus ele sai desse contexto irado por conta do comércio que era realizado ali no templo. Do comércio que era realizado ali por conta daqueles líderes religiosos. E aí, ao sair dali, os discípulos, eles encostam perto de Jesus. E eles até erram na primeira conversa, porque eles mostram para Jesus o templo, admirados, onde o templo seria reconstruído, construído aí, porque às vezes nós queremos focar em algo que a essência não mais está. E a essência de Jesus não estava mais no templo. Jesus não estava mais focado no templo. E aí os discípulos apresentam o templo e Jesus diz assim: pois eu digo que destruirei esse templo e em 3 dias ele será reconstruído. Em 3 dias ele será reconstruído. Talvez você está focado em algo que a essência de Jesus não mais está. Que o propósito de Jesus não mais está. E a gente precisa estar atento com relação a isso. Focar em algo que Jesus talvez não se importe ou não tenha se importado. O papel principal de Jesus sempre foi o cuidado, o abrigo de pessoas. O papel principal de Jesus sempre foi o cuidado de pessoas. E daqui a alguns meses nós iremos celebrar, trocar presentes. Daqui a alguns meses nós iremos sentar em volta da mesa com os nossos familiares e iremos compartilhar do pão, celebrando o primeiro evento da vinda de Jesus, que foi o seu nascimento. Que foi um evento profetizado por muitos e ansiosamente esperado. As pessoas esperavam pelo envio do Messias, que veio, mas que até hoje é desacreditado pelos judeus. Mas muitos esperavam o primeiro evento. Muitos esperavam a primeira volta, o primeiro envio de Jesus, que foi o nascimento que daqui a alguns meses nós iremos celebrar. Esse foi o primeiro advento. Essa foi o envio de Deus, de seu Filho por nós.
O segundo advento de Cristo, ou a vinda de Cristo, a segunda vinda dele aqui na terra, hoje não é um evento tão esperado, apesar de ter sido profetizado também. Apesar de ter sido anunciado também, é um evento que caiu no nosso esquecimento, ou no esquecimento da humanidade. Porque é tanta oferta que nos oferece, é tanto projeto que nos oferece, é tanta coisa que se cria, que nós queremos focar o nosso tempo todo nos nossos projetos pessoais e não queremos nem sequer imaginar que não teremos tempo para concluir os nossos projetos pessoais. Porque se nós pensamos que Jesus pode voltar amanhã, talvez os seus planos vão ficar um pouquinho de lado, porque você não vai conseguir realizar. Você não vai conseguir concluir, porque afinal Jesus vai voltar amanhã. Então esse segundo advento é o segundo que caiu no esquecimento. E será por que isso? Será por que isso? Será porque um evento que foi profetizado, que foi anunciado, mas que não se iguala à fama e o prestígio do primeiro. O primeiro evento, a vinda de Jesus, no seu nascimento, ele veio para doar. Jesus veio para doar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Foi um evento onde Deus entrega o seu Filho para o mundo. Foi um evento onde Deus entregou o seu Filho para o mundo. E no segundo evento não será um evento de entrega. O segundo evento, a segunda vinda de Jesus, não será um evento de entrega. Ele não vai entregar mais o seu Filho, mas será um evento onde será tomado. Ele irá tomar os seus. Aqueles que acreditaram. Ah, mas Jesus só vai vir para uns? Não. Jesus vai vir para judeus e gentios. Para todos. Mas o alvo dessa volta, do segundo evento de Jesus, não são todos, ou toda a humanidade como foi o primeiro. Mas aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram o desafio, aqueles que creram, que acreditaram, aqueles que confessaram a Jesus como Salvador, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que enfrentaram todo tipo de perseguição por amor ao nome dEle, aqueles que pagam preço em oração, aqueles que buscam a Ele intensamente. O alvo do segundo advento, da volta de Jesus, serão aqueles que creem no Filho de Deus como Senhor e Salvador. Como Senhor e Salvador. A volta de Jesus marca um momento histórico na vida da humanidade. E talvez um dos mais terríveis. Porque é o momento onde Deus vai separar. Vai ser separado de Deus a humanidade pecadora do Deus Santo. Será um momento onde será separado a humanidade pecadora de um Deus santo e poderoso. Assim será a segunda volta de Jesus. E, irmãos, Ele está voltando. Ele está voltando. Cristo está voltando. Ah, mas Ricardo, como é que nós sabemos disso? Como é que você pode afirmar isso? Cristo está voltando porque nós temos testemunhos que falam sobre a volta de Jesus. E o primeiro é a profecia velho-testamentária, que fala sobre o advento da volta de Jesus. Malaquias 4:1 fala do julgamento, do fogo sobre os ímpios. Malaquias 4:1 fala que, como ainda veremos o julgamento do pecado, uma das razões por qual Cristo virá, porque Ele é justiça. Malaquias 4:1, Velho Testamento. Nós podemos afirmar que Jesus está próximo a vir, porque as próprias testemunhas que andaram com Ele aqui na terra afirmam isso. Tiago 5, verso 8 diz: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima.
Tiago 5, verso 8. João diz em 1 João 2, 28, filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Ele vai voltar porque aqueles que andaram com ele testificam isso. Em Tito 2,13 diz, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós ainda encontramos em Pedro, 1 Pedro 5, verso 4, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Paulo ainda diz em 1 Coríntios 4, verso 5, portanto, não julguem em nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Ele vai vir porque os seus discípulos, os seus amigos, aqueles que estavam próximos, que escutaram as suas falas e as suas conversas, afirmaram isso. Mas teve mais avisos. E agora não foi pessoas que anunciaram a sua vida, os próprios anjos anunciaram a volta do Senhor. Atos 1, verso 10 e 11. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Aqui agora foram os anjos que anunciaram a volta do Senhor. Por que então nós devemos acreditar que Ele vai voltar? Porque foi anunciado, foi profetizado por homens que andaram com Jesus, pelos anjos foram anunciados, criaturas celestiais, mas para testificar melhor e não haver dúvida, o próprio Jesus anunciou a sua volta. O próprio Jesus disse que iria voltar. Mateus 24, 27 e 36 diz assim, versículo 27 ao 36, palavras do próprio Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Irmãos, se nos perguntarem sobre qualquer coisa, nós saberemos responder. Se nos perguntarem sobre um programa de televisão, sobre um aplicativo de celular, sobre redes sociais, nós talvez saberemos responder com propriedade. Mas se nos perguntarem sobre a volta do nosso Senhor, nós teremos dificuldade. Porque isso é um assunto que não tem nos interessado. Se nos perguntarmos sobre a volta de Jesus, e aí ele vai vir, nós iremos talvez gaguejar.
porque isso não tem despertado em nós interesse, motivação, alegria, ânimo, porque a palavra sobre a volta do nosso Mestre tem que trazer ânimo, anseio, vontade, querer. Então respondemos sobre tudo, até se vai chover ou não. Olhamos para o céu e algum diz assim: vai chover daqui a pouco. Mas temos dificuldade em responder sobre a volta do Senhor, porque talvez não tenhamos interesse. Mateus 26, 64, palavras do próprio Jesus: tu mesmo dissestes, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Cristo voltará. Temos 4 testemunhos: anjos, Antigo Testamento. Temos o testemunho daqueles que andaram com Jesus, e temos o testemunho do próprio Jesus. Aí os irmãos dizem assim: mas como vai acontecer essa vinda? Essa vinda vai acontecer em 2 etapas. 2 etapas. 1 Tessalonicenses 4,16, pois é dada a ordem com a voz de arcanjo, o ressoar das trombetas de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui é o primeiro momento da volta do Senhor, o encontro com Ele nos ares, arrebatamento. Arrebatamento. Eu creio que a igreja será arrebatada. Eu creio. Existem algumas que não creem, existem outros. Eu creio que a igreja será arrebatada. Eu creio que nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. E esse primeiro momento é para a igreja. Esse primeiro momento é para os salvos, para os eleitos, para os escolhidos, para os que aceitaram. Então o primeiro momento da volta de Jesus é para essas pessoas nos ares, arrebatamento, arrebatamento, arrebatamento da igreja. Mas e o segundo momento? Qual é o segundo momento e para qual grupo de pessoas? Apocalipse 1, verso 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Esse agora é para todo mundo, porque todo olho verá, as nações da terra se lamentarão, todos, independente da classe, rico, pobre, independente da cor, independente do poder, terão que dobrar os joelhos e confessar verdadeiramente: Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu não acreditei, mas eu tenho que confessar que Ele é o Senhor. Porque será um evento grandioso, um alarido, um soar das trombetas de Deus. Irmãos, isso parece cinematográfico mesmo. E é por isso que algumas pessoas têm dificuldade de acreditar. Mas ou nós acreditamos no sobrenatural, ou nós largamos a igreja de lado. Ou nós acreditamos que vai acontecer literalmente como a palavra diz, ou então nós deixamos a nossa fé. Será um evento grandioso, um soar das trombetas, o raiar no céu, o abrir de alto a baixo, os 4 cantos do mundo verão e reconhecerão que Ele é o Senhor. Reconhecerão que Ele é o Senhor. Todo mundo, todas as tribos. Observem Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aqui o céu aberto representa uma aplicação ao arrebatamento. O céu se abre. Venha para cá, suba. Em Apocalipse 19:11 ao verso 14 diz: vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujos cavaleiros se chama Fiel e Verdadeiro.
Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Aqui Apocalipse apresenta a segunda vez que o céu se abre. Apocalipse 4 para o arrebatamento. Apocalipse 19, Jesus vem sobre a terra. A primeira vez ele veio em humilhação. No primeiro advento, quando Jesus nasce, no nascimento ele veio em humilhação. Ele foi humilhado, chicoteado, sofreu dores, passou todo tipo de dificuldade, de opressão. Foi crucificado, ele veio em humilhação. Mas o segundo evento da vinda de Jesus, ele será apresentado diante do mundo com seu poder e a sua glória. E alguns dizem assim, se Jesus voltar novamente, as pessoas vão crucificar de novo. Lamento dizer. Ele vai vir com poder e glória, que essa terra vai estremecer. Os grandes reinos, os grandes poderes irão cair por terra, irão tremer diante da grandeza do nosso Senhor. Porque assim será o segundo advento da sua volta. Assim será a volta de Jesus. Irmãos, eu quero apressar aqui para caminhar para o final. Mas por que Jesus está voltando? Por que Ele vai vir? Talvez seja uma das perguntas que mais mexe conosco, que nos deixa perplexos. Por que Jesus está vindo? E a resposta talvez esteja no primeiro advento, na primeira vinda, João 3,16. Porque Deus amou, e Ele vem por amor. Ele vem por amor, no primeiro advento, na primeira vinda, Ele veio porque Ele foi entregue, doado à humanidade por amor, para aqueles que querem, para toda a humanidade ser salva. E agora Ele vem também por amor, agora amor àqueles que são seus. Amor àqueles que aceitaram. Amor àqueles que se entregaram. Se a sua primeira vinda, Ele providenciou a salvação para nós, e nos deu o direito de cidadania do céu, na primeira vinda, agora na segunda, Ele vem tirar de nós essa esperança e nos trazer a realidade de somente esperança de ser cidadão do céu para de fato entrarmos no seu reino. Entrarmos no seu reino. A segundo advento é por misericórdia. Misericórdia. É por isso que Ele virá. É por isso que o Senhor vai vir. Tessalonicenses 1, verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. É por misericórdia. Da ira que há de vir. Da ira vindoura. Meus amados meus amados irmãos, Ele vai vir por misericórdia. Ele mesmo prometeu que viria, João 14, verso 3, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. 1 João 3, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A vinda de Cristo deve despertar em nós. O que ela deve despertar em nós? Lucas 21, 28. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de vocês. Quando ouvirem falar sobre essas coisas, ergam a cabeça, que está próximo a redenção de vocês. Atitude de alegria, contentamento, satisfação. Jesus está para voltar. Uma vez um milionário, que estava doente, com depressão, inúmeros problemas, mas a sua conta cheia de dinheiro.
ele foi em uma viagem e passou em um lugar bem humilde, pobre mesmo, humilde no quesito de pobreza. E aí de longe ele escutou um canto. Um lenhador estava cortando lenha no meio do mato, sem camisa, mas cantando: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E aquilo chamou a atenção dele. E ele foi encostando, e de longe ele viu aquele lenhador, sofrido, calejado, cortando a lenha ali para levar o provento, o pão para a mesa para os filhos. E aí ele encostou e pediu licença e falou assim: eu posso te fazer uma pergunta? Por que você é tão feliz numa situação dessa? Sem dinheiro, trabalhando no sol, passando necessidade. Ele falou assim: eu sou feliz porque eu sei que o meu Senhor está próximo, está para voltar. E ele falou que quando ele voltasse, todos os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas dificuldades, ele iria tomar para si. É por isso que eu sou feliz. A nossa felicidade precisa estar no Senhor. Porque quando ele voltar, todas as nossas dores, angústias, dificuldades serão tomadas. Nós estaremos com ele num lugar onde não vai ter choro, nem dor, nem depressão, nem enfermidade, nem doença, nada. É por isso que nós temos que ser felizes. Se está faltando na sua casa alguma coisa, seja feliz, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque Ele prometeu que foi por você que Ele iria voltar, justamente para te livrar dessas dificuldades, para te dar paz e alegria. É por isso que nós temos o dever de nos alegrar. Por isso que o apóstolo diz em Filipenses 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Talvez o tempo, 2000 anos se passaram da vinda dele, do primeiro advento da vinda dele, e talvez esse tempo nos deixou um pouco adormecidos. Afinal são 2000 anos. Mas saia daqui hoje com essa convicção de que Jesus está próximo, às portas, pronto para voltar. E aqui eu quero finalizar em 2 Pedro 3, verso 9. Que diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Primeiro eu queria que você fizesse uma oração individual aí no seu lugar. Você e Deus. E agradecesse a Ele pela promessa que Ele vai voltar. Agradeça pela promessa da volta. Afinal, os anjos anunciaram isso, os amigos de Jesus anunciaram isso. No Velho Testamento, nós encontramos esse anúncio, e o próprio Jesus falou sobre isso. O próprio Jesus disse que Ele voltaria um dia. E se qualquer outra coisa tem tido um desejo maior no seu coração que não seja a volta do Senhor, eu queria que você neste momento pedisse perdão a Ele. Se existe alguma coisa no seu coração que tem sido maior do que o desejo da volta do Senhor, eu queria que neste momento você falasse: Senhor, me perdoe. Me perdoe, Pai, porque eu tenho
colocado os meus desejos, Senhor, acima desse desejo, que é anseiar por Tua volta e esperar por Tua volta. Diga a Ele: Pai, me perdoe. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra. Todos juntos. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Mais uma vez, Jesus virá. Jesus virá outra vez. Jesus virá mais outra vez. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Pai, que o Teu amor, Senhor Jesus, que a Tua graça, que a comunhão do Teu Espírito Santo seja com todos nós, Senhor. Ó Deus, esteja conosco. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça diariamente, produza em nós esse sentimento, Senhor, sentimento de espera, possamos esperar alegremente por Tua volta. Ó Deus, repreenda, Senhor, no nome de Jesus, toda ação, Senhor, que não provém do Senhor na vida das famílias aqui dessa igreja. Pessoas que estão passando por enfermidade, que sejam curadas no nome de Jesus. Pessoas que estão aprisionadas, Senhor Jesus, por espíritos malignos, que sejam libertadas no nome de Jesus. Pessoas que estão passando por dificuldade financeira, que as comportas do céu se abram na vida, na casa, na família, em nome de Jesus. Ó Pai, é no nome santo de Jesus que nós oramos, é pelo Teu sangue poderoso que nós, Pai, profetizamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos, coração silencioso, estão liberados do culto dessa manhã.